esse é um aspecto que tem chamado minha atenção. Eu sou um homem, infelizmente, que foi criado num modelo urbano. Até os 31 anos de idade, eu morei em São Paulo, na capital. Os meus paradigmas como de educação, de criação, de desenvolvimento intelectual, físico, etc., foram no ambiente urbano. E há quase 18 anos fora desse ambiente urbano, porque Deus me deu a graça de sempre pastorear distritos rurais. Apenas 2 anos do meu ministério eu fiquei numa cidade grande, mas o restante sempre foi em cidades pequenas, em ambientes rurais. Eu tenho aprendido a simplicidade de expressões como essa que a gente fala sobre crescimento. Porque você que mexe com agricultura, para quem não sabe aqui, nós estamos diante de um mestre em agricultura que conhece muito sobre terra. A natureza, ela tende ao crescimento. A semente, ela tem um código, ela tem uma chama, ela tem um propósito, que é crescer, que é frutificar, que é expandir, que é produzir frutos, e frutos produzem mais sementes, sementes produzem mais plantas, e essa é a lógica da criação. A lógica da criação é crescimento, é expansão, é propósito. E o pecado, ele rouba a gente dessa percepção. O pecado é que nos coloca numa condição de lutarmos contra a tendência da vida. Nós só estamos aqui porque o espermatozoide do teu pai fecundou o óvulo da tua mãe, e ambos tinham esse propósito de produzir vida, e houve uma multiplicação, houve crescimento, e você está aqui, e nós estamos aqui. E essa é a lógica da existência. A lógica da existência é crescer, a lógica da existência é avançar, a lógica da existência é ir para cima. Só que nós temos criado camadas mentais de autossabotagem. Nós temos criado bloqueios para fazer o que a vida espera que nós façamos. E isso se aplica tanto do ponto de vista físico, natural, material, quanto também do ponto de vista espiritual. Nós somos vocacionados a crescermos em Cristo. O céu espera que a gente cresça, que a gente se desenvolva, que nós utilizamos nossos dons, que a gente faça aquilo que deve ser feito. Sim. Então a gente precisa mortificar também uma consciência morta. Eu já me autossabotei muitas vezes. Eu poderia ter crescido mais do que eu já cresci. Eu poderia ter feito mais do que eu já fiz. E acredito que talvez você que está nos ouvindo, talvez se sinta aquém do seu potencial. Talvez todos nós estarmos fazendo mais. A igreja de Deus poderia estar fazendo mais. Mas nós estamos ainda tímidos, nós estamos acanhados, e eu sinto que a gente precisa entender algo que eu estou entendendo de alguns anos para cá. Nós só temos essa vida. A gente só tem essa vida. O que tiver que fazer, a gente tem que fazer agora. E a gente tem que crescer. Deus espera isso de mim. Eu tenho me cobrado isso também. Eu estou falando aqui, talvez até meio que um desabafo, abrir o coração, né? Mas eu acho que é necessário, é importante, sem dúvida. Eu sinto eu me sinto em dívida com Deus em relação a saber que eu poderia ter crescido mais. Mas esse é um sentimento, pastor, que a gente se identifica, porque essa é a realidade humana. A gente, cedo ou tarde, se depara com esse questionamento. Mas se eu tivesse preservado os princípios do crescimento, porque o pecado ele vem contra toda essa tendência da natureza que, como o pastor disse, que visa o crescimento. O pecado vem interrompendo tudo isso. Exato. O erro vem interrompendo tudo isso, e a gente se olha e fala, mas e se eu tivesse permanecido, onde eu estaria hoje? O que eu poderia estar fazendo? É claro que esse tipo de pensamento a gente não pode se demorar muito nele para não se afundar. Exato. Mas ele é saudável. Sim. Mas ele é importante.